Vamos iniciar agora mais uma videoaula. Vamos tratar do modelo de casos de uso, parte 1, diagrama de casos de uso. Então, uma das principais características do processo unificado é que o processo unificado é baseado em caso de uso. Então, nós vemos aqui nessa figura que justamente ela destaca que a primeira grande modelagem, né, no processo unificado tem uma abstração funcional, ou seja, o desenvolvimento do modelo de casos de uso. O modelo de casos de uso é uma representação das funcionalidades externamente observáveis do sistema e dos elementos externos ao sistema que interagem com o mesmo. Este modelo representa os requisitos funcionais do sistema. Então, o que a gente pode recordar em videoaulas anteriores, no processo da engenharia de requisitos, a primeira etapa é a licitação de requisitos, onde são gerados documentos de requisitos, categorizados em requisitos funcionais, não funcionais e requisitos de domínio. Então, justamente dentro de um conceito de rastreabilidade, os requisitos funcionais eles vão permitir a geração justamente do modelo de caso de uso. E, como foi dito, uma das características básicas do processo unificado, a primeira modelagem é a modelagem funcional de caso de uso, né, o modelo de caso de uso, e a partir dessa modelagem são direcionadas diversas das atividades posteriores do ciclo de vida do sistema de software, como exemplo, a modelagem de classe. Além disso, força os desenvolvedores a moldar o sistema de acordo com as necessidades do usuário. Vamos ver aqui as principais utilidades dos casos de uso, né? Ainda no contexto lá do processo da engenharia de requisito. A primeira etapa é a licitação de requisito, a segunda, análise, a terceira é validação. Essa validação é feita por equipe de clientes. Em relação à equipe de desenvolvedores, ponto de partida para refinamento de requisitos de software, por exemplo, gerar um modelo de classe. E para os testadores, um outro exemplo, usam como base para os casos de teste. Essa figura aqui é uma metáfora, né, que ela destaca a importância da comunicação com o cliente, justamente na etapa de validação, para evitar que, quando o produto já esteja em desenvolvimento, sejam identificados requisitos que não atendem à necessidade do cliente. Composição do modelo de caso de uso. Ele é composto em duas partes, uma textual e uma outra parte gráfica. A parte gráfica é o diagrama de caso de uso, usando notação determinada pela UML. É um diagrama que permite dar uma visão global de alto nível do sistema e também é chamado de diagrama de contexto, porque ele contextualiza justamente os principais agentes externos que vão interagir com o sistema, bem como as principais funcionalidades que irão atender o usuário. Componentes: casos de uso, atores, relacionamentos entre os elementos anteriores. Vamos detalhar mais à frente. Vamos então entender o conceito de ator. Então, é o elemento externo que interage com o sistema, né, não fazem parte do sistema, e um ator troca informações com o sistema. Casos de uso representam uma sequência de interações entre o sistema e um ator, né, no sentido de troca de informações entre eles. Normalmente, um agente externo inicia a sequência de interações com o sistema. Ainda no contexto de conceituação de ator,
Alguns exemplos de categorias, né? Então, são cargos nas empresas, são organizações, outros sistemas. Então, um sistema pode interagir com outro sistema por meio de um web service ou de uma visão de banco de dados. Então, um ator pode ser um outro sistema, pode ser também um equipamento, então um tag numa autovia, onde a interação é feita justamente pelo dispositivo eletrônico. Essa categorização indica para nós que o conceito de ator depende do escopo do sistema. Um ator corresponde a um papel representado em relação ao sistema. Então, o mesmo indivíduo pode ser o cliente, que compra mercadorias, e o vendedor, que processa vendas. Uma pessoa pode representar o papel de funcionário de uma instituição bancária, que realiza a manutenção de um caixa eletrônico, mas também pode ser o cliente do banco que realiza o saque de uma quantia. Então, isso destaca que um ator corresponde a um papel. O nome dado a um ator deve lembrar o seu papel, em vez de lembrar quem o representa. Então, evitar nomes próprios e sim identificar os atores por meio de suas funções ou algo correlato. Atores versus caso de uso. Um ator representa um conjunto coerente de papéis que os usuários de casos desempenham quando interagem com o sistema. Um caso de uso representa o que um ator quer que o sistema faça. Atores servem para definir o ambiente do sistema. Eles representam um papel, como foi apresentado anteriormente, por uma pessoa ou por um sistema externo. Se comunicam enviando mensagem ou recebendo mensagem do sistema, conforme o caso de uso é executado. Quando definimos o que os atores fazem e o que os casos de uso fazem, delimitamos de forma clara o escopo do sistema, fundamental em qualquer projeto de engenharia. Diagramas de caso de uso. Representam graficamente os atores, casos de usos e relacionamentos. Só voltando um pouco, que o modelo de caso de uso ele tem uma parte gráfica e uma parte textual. A parte gráfica, que está sendo explorada nessa primeira parte, ela justamente é representada pelo diagrama de caso de uso. Tem o objetivo de ilustrar em um nível alto de abstração quais elementos externos interagem com que funcionalidades do sistema. Uma espécie de diagrama de contexto apresenta os elementos externos de um sistema e as maneiras segundo as quais eles as utilizam. Ou seja, elementos externos são os atores e as maneiras segundo eles utilizam são justamente as funcionalidades. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um diagrama de caso de uso. Aqui é o limite do sistema, mostrando que os atores estão fora do sistema. Então, os atores eles usam caso de uso. Aqui tem uma boa prática de nomear o caso de uso, usando um verbo mais um objeto, um verbo no infinitivo, mais um objeto, deixar bem claro o nome da função. Pode-se também substantivar o verbo. Então, nós temos aqui reservar livro, poderíamos ter reserva de livro, né? Manutenção de exemplares, então, opção. E não existe relação entre a quantidade de casos de uso que o ator usa e os respectivos casos de uso. Então, podemos ter um caso de uso sendo utilizado por vários atores e um ator utilizando vários casos de uso. Então, nós temos aqui a notação utilizada, definida pela UML,
né, em ator, caso de uso, e o relacionamento de comunicação entre ambos. Temos um conceito aqui de relacionamento entre casos de uso. Então, o relacionamento do tipo include determina que é um desvio incondicional, ou seja, nós temos aqui o caso de uso obter extrato, ele sempre vai chamar o caso de uso fornecer identificação. O mesmo para realizar saque e realizar transferência, ou seja, o include é um desvio incondicional. Por outro lado, o extend é um desvio condicional. Então, o editar documento não obrigatoriamente chama substituir texto ou corrigir ortografia. Aqui é a generalização e especialização. Então, nós temos aqui uma generalização realizar pagamento, especializada em realizar pagamento com cartão de crédito e uma funcionalidade realizar pagamento com dinheiro. No caso dos atores, nós temos aqui que professor também é um usuário. Então, o usuário faz uso de dois casos de uso. O professor, ele faz uso dos casos de uso do usuário e do professor, né? Então, neste caso, o professor ele faz uso de três casos de uso: solicitar compra de título, pesquisar catálogo, reservar livro. Então, aqui um resumo da notação determinada pela OML, né? Então, nós temos aqui caso de uso, ator, generalização e especialização, o include, o extend, uma comunicação entre ator e caso de uso, e aqui nós temos aqui o limite do sistema. Identificação dos elementos no modelo de caso de uso. Os atores de caso de uso são identificados a partir de informações coletadas no levantamento de requisitos. Durante essa fase, analistas devem identificar as atividades do negócio relevantes ao sistema a ser construído. Então, como foi dito, o processo de engenharia de requisito, a etapa anterior de levantamento de requisitos, tem como produto documentos de requisito. E a partir desses documentos são identificados os atores de caso de uso. Não há uma regra geral que indique quantos casos de uso e atores são necessários para descrever um sistema, né? Justamente a quantidade de casos de uso e atores depende da complexidade do sistema. Nós também que as identificações de atores e de casos de uso são atividades que se intercalam. Então, o uso de abstração para um analista já experiente, à medida que ele vai analisando os documentos de requisitos, vão identificando os atores e caso de uso de forma intercalada. Pode-se identificar algumas perguntas úteis, cujas respostas potencialmente identificadores, que órgãos, empresas ou pessoas irão utilizar o sistema, que outros sistemas irão se comunicar com o sistema, alguém deve ser informado de alguma ocorrência no sistema, quem está interessado em um certo requisito funcional do sistema. A partir de uma lista inicial de atores, deve-se passar a identificação de casos de uso. Então, como foi dito, assim, para um analista já experiente, ele vai intercalando a identificação de atores e casos de uso. Para efeito de aprendizado, né, sugere-se que a primeira abstração na modelagem de casos de uso seja justamente a identificação de atores. Então, a partir dessa lista inicial de atores, deve-se passar então uma segundo nível de abstração, que é justamente a abstração funcional de identificar os casos de usos
para os respectivos atores. Nessa identificação, pode distinguir entre dois tipos de casos de uso. São os primários, que representam os objetivos atores, e os secundários, aquele que não traz benefício direto para os atores, mas que é necessário para que o sistema funcione adequadamente. A gente pode até destacar aqui que os casos de uso secundários, eles muitas vezes estão relacionados a funcionalidades do CRUD, que permite justamente a manutenção de dados que serão utilizados pelos casos de usos primários. Perguntas úteis para identificação dos casos de usos primários. Quais são as necessidades e objetivos de cada ator em relação ao sistema? Que informações o sistema deve produzir? O sistema deve realizar alguma ação que ocorre regularmente no tempo, seria assim um evento temporal, né? Para cada requisito funcional, existe um caso de uso para atendê-lo? Outras técnicas de identificação, caso de uso que sucede a outro caso de uso. Isso aqui seria interessante numa modelagem de negócio, onde se desenha um processo de negócio. Sequencialmente pode ser identificados casos de usos justamente que atendem essa indicação. Caso de uso temporal, determinado relatório que é gerado toda sexta-feira, como exemplo. Caso de uso relacionado a uma condição interna. Um item de estoque mínimo, alcançado um estoque mínimo, né, é disparado uma mensagem a um determinado ator. Como foi dito, casos de uso secundários se encaixam nas seguintes categorias: manutenção de cadastros, manutenção de usuários, gerenciamento de acesso, manutenção de informações provenientes de outros sistemas. Justamente são os casos de uso que permitem a manutenção de dados que serão utilizados pelos casos de uso primários. Casos de uso secundários são menos importantes que os casos de uso primários. O sistema de software não existe para cadastrar informações, nem tampouco para gerenciar usuários. O objetivo principal de um sistema é agregar valor ao ambiente no qual ele está implantado. Construção do... Vamos ver algumas orientações relativas à construção do diagrama de caso de uso. Em sistemas complexos, representar todos os casos de uso do sistema em um único diagrama talvez o torne um tanto legível. Imaginemos aí um diagrama com 100 casos de uso. Alternativa é criar vários diagramas de acordo com a necessidade de visualização e agrupá-los em pacote. Então surge aqui um conceito importante, que é o conceito de empacotamento de casos de uso. Vamos ver aqui alguns critérios. Ou empacotar todos os casos de uso por um determinado ator, todos os casos de uso a serem implementados em um ciclo de desenvolvimento, então considerando que nós estamos aqui com um ciclo de desenvolvimento iterativo incremental. E a terceira opção, sugestão, todos os casos de uso de uma área, departamento, seção específica da empresa. Então, nós podemos visualizar aqui um diagrama de caso de uso empacotado. Então, temos aqui 3 pacotes: acompanhamento semestre letivo, gerenciamento de inscrições e gerenciamento de recursos acadêmicos. Na verdade, um dos grandes desafios iniciais do analista é justamente modularizar a solução do problema. Então, nessa imagem, a gente pode visualizar um sistema que ele possui 3 módulos distintos. E podemos destacar aqui 2 finalidades para esta modularização. Uma para permitir uma implantação do sistema de forma iterativa e incremental.
Então, considerando um exemplo onde a existência de uma equipe de analista juntamente com uma equipe de programador, então um primeiro módulo poderia ser numa primeira iteração, gerando uma primeira versão do software. Numa segunda iteração, poderia se selecionar um outro módulo e assim sucessivamente. Uma outra finalidade é permitir, né, como foi apresentado, né, esse conceito da modularização, é importante modularizar o software. Nós também podemos visualizar nessa modularização a implementação de três aplicações de software. Então a gente poderia imaginar que um sistema composto de 3 aplicações atendendo às necessidades dos seus respectivos atores. Fazendo um relacionamento da importância dos casos de uso com o processo de desenvolvimento de software, né, destacamos aqui a etapa de validação, considerando que o cliente e o usuário é quem entende do negócio, então a necessidade de validação dos modelos gerados pelos engenheiros e analistas. Importância para o planejamento e gerenciamento do projeto. Então nós temos aqui um ciclo iterativo incremental, né? Então os casos de uso eles vão permitir justamente o desenvolvimento iterativo incremental. Então grupar funções, como foi apresentado anteriormente, né, que poderia ser o grupamento em pacotes, cada pacote sendo desenvolvido numa iteração. E também o uso como aplicação para os testes do sistema, né? Os casos de uso de seus cenários, eles oferecem casos de testes. Destacando ainda a importância do modelo de caso de uso no processo de desenvolvimento, então, como o adotado, né, o ciclo de vida iterativo incremental, né, os casos de uso formam a base natural através do qual pode-se realizar as interações. Então, define-se grupos de casos de uso para serem desenvolvidos em cada iteração. Um grupo de casos é alocado a cada iteração, e cada iteração, o grupo de casos de uso é detalhado e desenvolvido. O processo continua até que todos os casos de uso tenham sido desenvolvidos e o sistema esteja completamente construído. Em relação ao agrupamento de casos de usos, né, para serem alocados em cada iteração, Cantor propõe uma classificação em função do risco de desenvolvimento e das prioridades estabelecidas pelo usuário. Então, a primeira prioridade, né, para a definição dos casos de uso para as primeiras iterações seriam os casos de uso de alto risco e alta prioridade. Ou seja, a alta prioridade está relacionada com as funcionalidades que mais agregam valor aos usuários. Uma segunda prioridade seria os casos de uso de alto risco e baixa prioridade. Uma terceira prioridade é os casos de uso de baixo risco e alta prioridade. E finalmente, como quarta prioridade, os casos de uso de baixo risco e de baixa prioridade, ou seja, de menor agregação de valor aos usuários. Considerando-se essa categorização, devemos considerar os casos de uso mais importantes e mais arriscados primeiramente, ou seja, atacar o risco maior o mais cedo possível. Bem, nesta aula nós apresentamos o modelo de caso de uso, parte 1, dando ênfase ao artefato diagrama de caso de uso. Até a próxima.